Parazá, Shai e Sará. A vida de Sara, Gênesis 23, 25, 18. Aftará, 1 Reis 31. Brit Shadaza, Mateus 9, 38. Gênesis 23, 25, 18. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. A morte e o sepultamento de Sara. 23 Sara viveu 127 anos. 2 Ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada Kiriat Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. 3 Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus. Ele disse: 4 Eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Portanto, me vendam um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. 5 Os heteus responderam. 6 Escute, Senhor. O Senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. 7 Aí Abraão se levantou, se curvou diante dos heteus 8 e disse: Se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, 9 que me venda a caverna de Maquipela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o preço total e assim serei dono de uma sepultura neste lugar. 10 Efron estava assentado ali entre eles, no lugar de reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta, para que todos pudessem escutar. 11 De jeito nenhum, meu senhor. Escute. Eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente, para que o senhor possa sepultar a sua mulher. 12 Mas Abraão tornou a se curvar diante dos heteus 13 e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir: Escute, por favor. Eu quero comprar o terreno. Diga qual é o preço, que eu pago. E depois sepultarei a minha mulher ali. 14 Efron respondeu. 15 Escute, meu senhor. O terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vai e sepulte ali a sua mulher. 16 Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isto é, 4,5 kg, de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. 17 Assim, Abraão se tornou dono da propriedade de Efron em Maquipela, a leste de Manre, isto é, do terreno, da caverna e de todas as árvores, até a divisa da propriedade. 18 Todos os heteus que estavam naquela reunião foram testemunhas dessa compra. 19 Depois disso Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do terreno de Maquipela, a leste de Manre, lugar também conhecido pelo nome de Hebrom e que fica na terra de Canaã. 20 Assim, o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que havia ali passaram a ser propriedade de Abraão, para servir como lugar de sepultamento. Uma esposa para Isaque. 24 Abraão já estava bem velho, e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. 2 Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: Põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. 3 Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. 4 Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. 5 O empregado perguntou: E o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o senhor veio? 6 Abraão respondeu: Não. Não faça o meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. 7 O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria esta terra aos meus descendentes.
Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. 8 Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento. Porém não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. 9 Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. 10 Em seguida o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. 11 Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. 12 Aí ele orou assim: Ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e sê bondoso para o meu patrão. 13 Eu estou aqui perto do poço aonde as moças da cidade vêm para tirar água. 14 Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim, beba, e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa a moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficareis sabendo que foste bondoso para o meu patrão. 15 Ele nem havia acabado a oração, quando Rebeca veio, carregando seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. 16 Rebeca era uma linda moça, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. 17 Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. 18 O senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. 19 Depois de lhe dar de beber, a moça disse: vou tirar água também para os seus camelos e lhes darei de beber o quanto quiserem. 20 Rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. 21 Enquanto isso o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. 22 Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro, que pesava 6 gramas, e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro, que pesavam mais de 100 gramas. 23 Em seguida perguntou: por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? 24 Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. 25 Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. 26 Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. 27 Ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão. Pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. 28 A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. 29 e 30 Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços e ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé, ao lado dos camelos, ali perto do poço. 31 Labão disse: venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e também o lugar para os camelos. 32 Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim. Depois trouxe água para que o empregado de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. 33 Quando trouxeram a comida, o homem disse: eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Fale, disse Labão. 34 Então ele disse o seguinte: eu sou o empregado de Abraão.
35 O Senhor Deus abençoou muito meu patrão, e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e cabras, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. 36 Sara, a sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, e o filho herdará tudo o que o pai tem. 37 O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse e me disse: não deixe que o meu filho case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. 38 Vá até o lugar onde mora a família do meu pai e no meio dos meus parentes escolha uma mulher para ele. 39 Então eu lhe perguntei: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? 40 Ele me respondeu: eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ela enviará o seu anjo para estar com você, e tudo dará certo. No meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho. 41 Se você falar com os meus parentes, e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. 42 E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: ó Senhor, ó Deus de Abraão, o meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. 43 Eu estou aqui ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. 44 Se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa que escolheste para ser mulher do filho do meu patrão. 45 Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio, quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse: dê-me um pouco de água, por favor. 46 Ela abaixou depressa o seu pote e disse: pode beber, e vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi, e ela deu água também aos camelos. 47 Em seguida perguntei: quem é o seu pai? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela e 2 pulseiras nos seus braços. 48 Eu me ajoelhei e adorei a Deus. E louvei o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. 49 Agora, digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com o meu patrão, se não, digam também, para que eu resolva o que fazer. 50 Labão e Betuel responderam: tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. 51 Aqui está a Rebeca, leve-a com você. Que ela seja a mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. 52 Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor. 53 Em seguida pegou vários objetos de prata e de ouro e vestidos e os deu a Rebeca. E também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. 54 Então ela e os seus companheiros comeram e beberam, e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: deixem que eu volte para a casa do meu patrão. 55 Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir. 56 Mas o empregado respondeu: não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo, deixem que eu volte para a casa do meu patrão. 57 Então eles disseram: vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. 58 Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela.
59 Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros. 60 E abençoaram Rebeca, dizendo: que você, nossa irmã, seja mãe de milhões. Que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. 61 Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. 62 Isaque tinha vindo ao deserto onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. 63 Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinham vindo camelos. 64 Rebeca também olhou e, quando viu Isaque, desceu do camelo. 65 E perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. 66 O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito. 67 Então Isaque levou Rebeca para a barraca onde Sara, a sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Outros descendentes de Abraão. 25 Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura, 2 E ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. 3 Jocsã foi o pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os assureus, os letuseus e os leomeus. 4 Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. 5 Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque. 6 Mas deu presentes para os filhos das suas concubinas. E, antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. A morte de Abraão. 7 Abraão viveu 175 anos. 8 Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. 9 Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Maquipela, que fica a leste de Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. 10 Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. 11 Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Os descendentes de Ismael. 12 Ismael, o filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos: 13 por ordem de nascimento, Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abdeel, Mibsão, 14 Misma, Dumá, Massá, 15 Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. 16 São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. 17 Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. 18 Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. 1 Reis 1:31. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. A velhice do rei Davi. O rei Davi estava bem velho. Os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. 2 Por isso, os seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará quente. 3 Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita. Em Sunem encontraram uma jovem chamada Abisag e a levaram ao rei. 4 Abisag era muito bonita. Ela servia o rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela.
Adonias tenta ser rei. 5:6 Absalão havia morrido. Agora o filho mais velho de Davi que ainda estava vivo era Adonias, filho de Davi Pelagite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido, e ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e 50 homens que iam a toda parte com ele. 7 Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram em ficar do lado dele. 8 Mais os sacerdotes Adoque e Benaías, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, rei e os guarda-costas de Davi não ficaram do lado de Adonias. 9 Um dia Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifício, na Pedra da Cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou os outros filhos do rei Davi e os servidores do rei que eram de Judá. 10 Porém não convidou o seu meio-irmão Salomão, nem Natã, o profeta, nem Benaías, nem os guarda-costas de Davi. Salomão é feito rei. 11 Então Natã foi falar com Batseba, a mãe de Salomão. Natã perguntou: Você soube que Adonias, o filho de Agite, se fez rei? E o rei Davi não está sabendo de nada. 12 Vou lhe dar um conselho, se você quiser salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão. 13 Vá agora mesmo falar com o rei Davi e diga o seguinte: Rei Davi, o Senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar e que seria ele quem haveria de sentar no seu trono? Então, como é que Adonias se tornou rei? 14 E Natã continuou: E aí, quando você ainda estiver falando com o rei, eu vou chegar e confirmar a sua história. 15 Então Batseba foi ao quarto de dormir do rei para falar com ele. Davi estava muito velho, e Abisag, a moça de Sunem, estava cuidando dele. 16 Em sinal de respeito, Batseba se ajoelhou diante do rei. Então ele perguntou: O que você quer? 17 Ela respondeu: Rei Davi, o Senhor jurou pelo nome do Senhor, seu Deus, que o meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e sentaria no seu trono. 18 Mas Adonias já se tornou rei, e o Senhor não está sabendo disso. 19 Ele ofereceu muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício e convidou os irmãos dele, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, para a festa. Porém não convidou o seu filho Salomão. 20 Rei Davi, todo o povo de Israel está esperando que o Senhor lhe diga quem será o rei em seu lugar. 21 Se não disser, logo que o Senhor morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. 22 Enquanto Batseba ainda estava falando, Natã chegou ao palácio. 23 Contaram ao rei que o profeta Natã estava lá. Ele entrou, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. 24 Depois disse: Rei Davi, por acaso, o Senhor anunciou que Adonias é quem será o rei em seu lugar? 25 Hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício. Convidou todos os filhos do Senhor, convidou Joabe, o comandante do seu exército, e Abiatar, o sacerdote. E agora mesmo eles estão comendo e bebendo com ele e gritando: Viva o rei Adonias! 26 Mas Adonias não me convidou e não convidou Zadoque, o sacerdote, nem Benaías, nem Salomão. 27 Será que o Senhor aprovou tudo isso e não contou pelo menos aos seus conselheiros quem será o rei em seu lugar? 28 O rei Davi disse: Chamem Batseba. Ela voltou e ficou diante dele. 29 Aí o rei lhe disse: Eu prometo pelo Deus vivo, que me livrou de todas as aflições. 30 Que hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você, em nome do Senhor, o Deus de Israel, o juramento de que o seu filho Salomão seria o rei em meu lugar.
31 Batseba se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: que o meu Senhor, o rei Davi, viva para sempre. Mateus 8:9. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. Jesus cura um leproso. 8 Jesus desceu do monte, e muitas multidões o seguiram. 2 Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. 3 Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. 4 Então Jesus lhe disse: Escute. Não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Jesus cura o empregado de um oficial romano. 5 Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. 6 Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente, que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. 7 Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. 8 O oficial romano respondeu: Não, Senhor. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. 9 Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isto, e ele faz. 10 Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade, nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. 11 E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. 12 Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. 13 E Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Jesus cura muita gente. 14 Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama, com febre. 15 Jesus tocou na mão dela, e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. 16 Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele, apenas com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. 17 Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Algumas pessoas que queriam seguir Jesus. 18 Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. 19 Um mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. 20 Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas, e os pássaros, os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde descansar. 21 E outro, que era seguidor de Jesus, disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. 22 Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus acalma uma tempestade. 23 Jesus subiu num barco, e os seus discípulos foram com ele. 24 De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. 25 Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor! Nós vamos morrer. 26 Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus: Como é pequena a fé que vocês têm!
Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. 27 Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Jesus cura 2 homens dominados por demônios. 28 Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério, onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos, que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. 29 Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo. 30 Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. 31 E os demônios pediram a Jesus com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. 32 Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. 33 Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. 34 Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus, e, quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Jesus cura um paralítico. 9 Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. 2 Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho. Os seus pecados estão perdoados. 3 Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. 4 Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? 5 O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? 6 Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. 7 O homem se levantou e foi para casa. 8 Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Jesus e Mateus 9 Jesus saiu dali, no caminho, viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. 10 Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? 12 Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. 13 Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Jesus e o jejum. 14 Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? 15 Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles vão jejuar. 16 Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. 17 Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso,
Os odres rebentam, o vinho se perde, e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Jesus cura uma mulher e uma menina. 18 Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: "A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo." 19 Então Jesus foi com ela, e os seus discípulos também foram. 20 Certa mulher, que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. 21 Pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. 22 Jesus virou, viu a mulher e disse: "Coragem, minha filha. Você sarou porque teve fé." E naquele momento a mulher ficou curada. 23 Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, 24 disse: "Saiam todos daqui. A menina não morreu, ela está dormindo." Então começaram a caçoar dele. 25 Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão, e ela se levantou. 26 E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Jesus cura 2 cegos. 27 Jesus saiu daquele lugar, e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo, gritando: "Filho de Davi, tenha pena de nós." 28 Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: "Vocês creem que eu posso curar vocês?" "Sim, Senhor. Nós cremos", responderam eles. 29 Jesus tocou nos olhos deles e disse: "Então que seja feito como vocês creem." 30 E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: "Não contem isso a ninguém." 31 Porém eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. A cura de um mudo. 32 Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. 33 Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: "Nunca vimos em Israel uma coisa assim." 34 Mas os fariseus diziam: "O chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios." Jesus tem pena do povo. 35 Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. 36 Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. 37 Então disse aos discípulos: "A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos." 38 Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita.